Você está acompanhando a polêmica do Zezé de Camargo com o SBT? Eu vou fazer um breve resumo aqui para a gente debater o que está por trás disso e o que realmente importa. O SBT lançou um novo canal de notícias, o SBT News, e convidou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para o evento. Até aí, nada de extraordinário, um gesto institucional comum que passa despercebido nas democracias saudáveis. Pouco depois, o cantor Zezé de Camargo publicou um vídeo de madrugada, num tom confessional, dizendo que não poderia aceitar que seu especial de Natal É o Amor, que já foi gravado, fosse exibido pelo SBT, porque ao receber Lula, a emissora estaria indo na contramão de, abre aspas, grande parte dos brasileiros. Zezé de Camargo não cita nominalmente o presidente Lula, mas fica muito claro que é disso que ele está falando. O cantor acusa as filhas de Silvio Santos, que agora comandam o canal, de estarem indo contra as posições do pai. E numa grosseria machista sem tamanho, ele diz que elas estão se prostituindo. Obviamente, isso viralizou. E de repente, não era mais apenas sobre o lançamento de um canal de notícias ou sobre a exibição de um especial natalino, porque a discussão então passou a girar em torno de quem representa o Brasil legítimo. O episódio revela algo ainda mais profundo sobre o Brasil de hoje: a dificuldade crescente de distinguir pessoas das instituições e de compreender por que essa distinção é central para qualquer democracia que pretenda funcionar de uma maneira estável. Essa dificuldade atravessa tanto a opinião pública quanto os próprios atores institucionais. É importante a gente frisar isso aqui. Tem autoridade que se confunde com o cargo e age somente em benefício próprio, e elas devem ser duramente cobradas por isso. Mas convidar o presidente da República para um evento institucional, e isso vale para qualquer grande empresa, não é um gesto de adesão ideológica, não é um endosso político, não é uma declaração editorial, é o reconhecimento de um cargo, de uma função constitucional e de um papel central na arquitetura do Estado e da política. Em democracias consolidadas, chefes de poder circulam em ambientes públicos, inclusive os promovidos por veículos de imprensa, mas não porque sejam unanimidades, e sim porque representam instituições que precisam continuar funcionando, independentemente de quem ocupa temporariamente aqueles postos. Esse protocolo só se rompe quando a pessoa que ocupa aquele cargo está justamente tentando subverter essa lógica, com atitudes golpistas, por exemplo. Mas em situações de normalidade democrática, que é a que a gente vive hoje a duras penas, o que vale é o peso institucional da autoridade, e não o seu CPF, a sua ideologia. Aqui eu queria fazer uma ponderação muito importante para a gente não cair num debate falseado, porque artistas têm sim o direito de se posicionar politicamente. Há até quem defenda que eles tenham o dever de se posicionar. Artistas à esquerda fazem isso o tempo todo. No fim de semana a gente viu manifestação com Chico Buarque, Caetano Veloso e tantos outros. Inclusive, muitos artistas de esquerda se recusaram a participar de eventos ou de espaços em que figuras da direita mais radical estivessem presentes. Ou convidando parte de seu público a se retirar da plateia, como fez o Ira num show recente. Isso faz parte da liberdade de expressão e não é em si um problema democrático. O ponto aqui não é criminalizar Zezé de Camargo por se posicionar politicamente. O que eu estou te convidando a debater neste caso específico é outra coisa. É a percepção que as pessoas têm do valor das instituições como base da democracia e a capacidade de reconhecer contextos distintos. Cá entre nós, há uma diferença importante entre recusar um evento por discordância política e entre mandar tirar um material do ar por conta de um outro evento de caráter institucional, plural, que não foi concebido como homenagem a uma pessoa ou a um governo. Traduzindo,
O lançamento do SBT News não era um evento do Lula, nem para o Lula, sequer era sobre o Lula. O presidente era um convidado, assim como outras autoridades de campos políticos diversos, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também estava lá. E sabe quem mais? Fábio Faria, ex-ministro de Jair Bolsonaro, genro de Silvio Santos e executivo responsável pela emissora. Lula não era a estrela da noite, nem o centro simbólico do evento. Então, quando Zezé de Camargo condiciona sua presença artística no SBT, dizendo que a presença de Lula num outro evento contraria grande parte dos brasileiros, inclusive da maioria eleitoral que escolheu o atual presidente, ele acaba reforçando a lógica mais corrosiva da radicalização. A ideia de que o Brasil pertence apenas a quem pensa igual, que cultura, arte são recompensas reservadas a um grupo e não bens compartilhados por uma sociedade plural. Sabe quem foge disso com tranquilidade? Os políticos profissionais. Porque o outro vídeo do mesmo evento que enlouqueceu a base radicalizada da direita foi um vídeo em que Lula, Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes conversavam descontraidamente sobre o apagão e a Enel. Os três ali entendem que antes de serem adversários políticos e ideológicos, eles ocupam posições institucionais que exigem deles a relação cordial e cooperativa um com o outro. Vamos falar mais desses dois vídeos e do que é possível aprender com eles? Então, segue aqui comigo mais um pouquinho. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Dezembro já passou da metade, ou seja, piscou já vai ser 2026, ano eleitoral, de noticiário quente. O Meio está aqui para te ajudar a navegar esse turbilhão, buscando oferecer um espaço de diálogo, de sobriedade, fora dessa loucura divisiva das redes sociais. Eu te convido a participar desse movimento, sendo um assinante premium do Meio. Além de receber nosso conteúdo especialíssimo, que inclui um conto de Natal inédito do escritor Marcelo Moutinho, premiado contista carioca, você se torna um financiador de um jornalismo independente, moderado, original. Assine hoje mesmo, são só R$ 15 por mês. Vamos voltar ao Zezé de Camargo e ao seu vídeo. E eu quero reforçar aqui que o meu convite à reflexão é sobre papéis institucionais e como eles são importantes para uma democracia funcionar. Zezé de Camargo comete um erro factual muito importante ao denunciar uma suposta virada das herdeiras de Silvio Santos, que teriam traído a ideologia do pai. A lógica institucional nunca foi estranha à própria história do SBT e de seu fundador. Silvio Santos era, sem dúvida, um dono de emissora conservador. No início dos anos 80, ainda sob a ditadura militar, ele criou e exibiu o quadro A Semana do Presidente, vocês lembram? Que divulgava atos do governo e ajudava a normalizar o regime autoritário na televisão aberta, né? Ao mesmo tempo, Silvio Santos nunca foi um ideólogo rígido, nem um militante de trincheira, mesmo tendo sido ele próprio um presidenciável. Ou talvez por isso. Ao longo da redemocratização, Silvio Santos operou de forma muito pragmática, quase como um centrão das comunicações, preservando canais abertos com diferentes governos, aproximando-se de presidentes de campos diversos, inclusive de Lula, e entendendo algo elementar para quem trabalha com uma concessão pública. Governos passam, cargos permanecem e relações institucionais precisam ser mantidas em nome da sobrevivência da emissora e da comunicação com seu público. É nesse pano de fundo que o vídeo de Zezé de Camargo precisa ser analisado, porque o problema não está em sua posição política, nem em sua identidade com o Brasil do agro, que majoritariamente rejeita Lula. Isso é legítimo, faz parte da sua trajetória, do seu lugar social. O ponto sensível está em outro lugar,
Porque ao afirmar que não pode aceitar a exibição de seu especial, porque o SBT teria ido contra grande parte dos brasileiros ao receber institucionalmente o presidente da República, Zezé reforça um critério de exclusão, de divisão. Porque a pergunta que se impõe é inevitável. E a outra parte dos brasileiros? E os brasileiros que votaram em Lula, que o elegeram presidente da República, com a maioria, ainda que apertada, dos votos válidos, e que gostam de sua música ou da arte de seus convidados, eles não são dignos do seu especial de Natal? Essa lógica não se restringe à cultura. Ela é a mesma que nos últimos anos ajudou a corroer a confiança nas instituições. Supremo Tribunal Federal, imprensa profissional, universidades, sistema eleitoral, tudo passou a ser tratado como inimigo quando não confirma uma identidade política específica. O resultado é um país em permanente estado de guerra ideológica, incapaz de produzir consensos mínimos para lidar com problemas reais. Democracia não é ausência de conflito, a gente já sabe. A democracia nasce da divergência, mas pressupõe que esse conflito seja administrado por meio de instituições e de canais de diálogo. Durante muito tempo, o Brasil foi convencido de que dialogar é uma fraqueza e que reconhecer a legitimidade do outro equivale a trair princípios. Essa mentalidade transformou a política num ambiente em que qualquer gesto institucional é lido como capitulação. Mas o bolsonarismo está numa fase moribunda. É hora da gente superar essa mentalidade também. A gente vai ser cobrado disso em 2026. E até Flávio Bolsonaro já sabe disso. Anda falando de ser um Bolsonaro diferente, argumentando que sabe dialogar com outros setores, que é menos radical que o pai. Instituições importam justamente porque criam regras estáveis, previsibilidade e limites ao poder. Reduzem a dependência de vontades pessoais, permitem que governos mudem sem que o Estado precise ser reinventado a cada eleição e oferecem canais para que os conflitos sejam processados sem ruptura. A reconstrução da política brasileira passa necessariamente por um reaprendizado coletivo, que deve incluir direita, esquerda e as próprias autoridades. Distinguir cargo de pessoa e relembrar que diálogo entre adversários é possível e mais, é uma condição prática da democracia. Tô sem fôlego, simplesmente fantástico. Isso se faz em vida, parabéns ao meio. Que maravilhoso, obrigado por essa obra-prima. É um deleite ouvi-la, grandiosa. Esses são só alguns dos comentários de quem já assistiu ao documentário Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, no streaming do Meio. Uma conversa como você nunca viu, em que a maior atriz brasileira revisita quase um século de vida de palco. Ela conta da infância do subúrbio, da primeira visão da magia do teatro, da força do rádio, da TV, do cinema. Ao lado de Cora Rona e Ricardo Rangel, Fernanda abre o baú das amizades, das saudades e dos encontros que mudaram a sua história. É íntimo, é emocionante, é histórico. Se você ainda não assistiu, o filme está disponível exclusivamente para assinantes do Meio Premium no nosso streaming. Além dessa produção incrível, nosso catálogo conta também com séries e documentários que você só encontra aqui. Assina, assista e viva esse encontro com Fernanda Montenegro.